Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea Histórica número 78 do podcast Falando História. Eu sou o Roger Litzuz e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Diz lá às pessoas, Paulo. Olá, Paulo. Não era isso, pá. O homem disse para dizer olá às pessoas, pá. Olá às pessoas. Olá às pessoas. Agora usas o take que quiseres, Marco. Ok. É este. Olá às pessoas. Pronto. E o que é que trazes aos nossos ouvintes, Paulo, esta semana? Nestas nossas... Vamos lá, temos que mudar um bocadinho, vamos ter que atualizar. Nestas nossas barrigas de freira de curiosidades históricas. Bom, esta semana trago uma notícia recente, de outubro de 2024, que diz respeito ao mais valioso tesouro alguma vez encontrado no Reino Unido. Tudo começou a 26 de janeiro de 2019, já lá vão mais de 5 anos, quando 7 amigos pegaram nos seus detectores de metais e foram explorar um pequeno vale nas imediações da cidade de Bath, no condado de Somerset, no sudoeste de Inglaterra. Era, aliás, algo que faziam habitualmente e costumavam dar-se por felizes se encontrassem uma única moeda. Mas desta vez o que descobriram acabou por mudar as suas vidas. Ou seja, descobriram mais do que uma moeda. Pronto, sim, desta vez encontraram 2.584 moedas de prata, todas do século XI, e estavam enterradas no solo. É a maior hoard, ou melhor, este é o nome dado a estes tesouros, são as hoards, daí depois também virá o hoarding dos acumuladores de lixo atuais, é esse o nome porque são conhecidos, mas de qualquer modo é o maior tesouro alguma vez encontrado no Reino Unido, e data deste período muito particular, do qual já aqui falámos algumas vezes, que é a época da conquista normanda de Inglaterra. Estamos aqui a falar de moedas que foram cunhadas durante o reinado do último rei saxão, Harold Godwinson, mas a maioria são mesmo já do reinado do seu sucessor, Guilherme I o Conquistador. Ou seja, são ali de finais da década de 1060. Que é realmente uma época bastante complicada, conturbada, do qual falámos relativamente há pouco tempo, na nossa Miscelânea Histórica 75, onde deste um pouco o contexto por causa do aniversário da batalha, precisamente, da batalha de Hastings, isso. Sim, e aliás, é precisamente esse contexto que justifica a existência deste tesouro. Alguém sentiu necessidade de enterrar todo o seu dinheiro para o manter seguro, obviamente, mas por alguma razão nunca o voltou a desenterrar. Ou seja, ou perderam o tino ao sítio onde tinham enterrado as moedas, o que seria perfeitamente normal, no meio de um vale sem grande habitação, ou, pronto, foram para um sítio onde o dinheiro já não lhes fazia falta, não é? Se é que me faço entender. Seja como for, estas moedas estiveram enterradas durante uns 950 anos, mais coisa menos coisa, até serem descobertas em 2019, como disse, por estes amigos, que, conforme é normal nestes casos, informaram prontamente as autoridades competentes. Isto porque no Reino Unido é um bocado diferente de Portugal, não é? Lá os detectores de metais são legais, mediante, claro, certas regras, e no caso português são completamente proibidos. Sim, a lei britânica permite o uso de detectores de metais, mas obriga a que, sempre que algo valioso é encontrado, ou seja, geralmente ouro, prata, joias, as autoridades têm de ser informadas para se proceder à avaliação da descoberta. Se concluir que é mesmo um tesouro com interesse patrimonial, então os descobridores estão obrigados a vendê-lo, mas a vendê-lo a instituições públicas, o que acaba por ser, naturalmente, bastante lucrativo. E foi isso mesmo que aconteceu neste caso. A avaliação demorou qualquer coisa como 5 anos, mas no final, um fundo que conserva o património histórico e arqueológico do condado de Somerset adquiriu estas mais de 2.500 moedas de prata por um total estrondoso de 4,3 milhões de libras. Bom, realmente já é uma quantia bastante jeitosa. Isso é, já dava jeito. E, bom, quer dizer, o dinheiro foi então distribuído entre o dono do terreno, um Sr. Staples, e aqui creio que não está ligado à famosa loja, e estes 7 amigos que, depois desta descoberta, vão manter este hobby, que é, aliás, muito comum no Reino Unido e até já deu origem a algumas séries e até filmes. E, assim, temos que foi desta forma um bocadinho acidental que se descobriu o tesouro mais valioso alguma vez encontrado debaixo do solo inglês, ou, pelo menos, aquele que é para já o mais valioso. Não sabemos o que o futuro nos poderá dizer,
mais sobre este nosso passado. Sim, pode ser que numa futura miscelânea se venha a falar de um próximo tesouro muito maior do que este, mas pronto, isto também que não seja entendido como um incentivo para os nossos ouvintes pegarem em detectores de metais, a não ser que estejam no Reino Unido e seguindo estas regras, porque não nos responsabilizamos, como sempre, por o que fazem com as informações que aqui partilhamos. Sim, até porque em Portugal é proibido e destroem-se muitos sítios arqueológicos assim. Mas com estas questões à parte, Roger, afinal, do que é que vens falar esta semana? Olha, desta vez, como nós começámos com uma referência a doces, e como obviamente são curiosidades históricas, venho falar disso mesmo, mas de uma história fraudulenta que chegou às notícias há umas semanas. Trata-se de uma investigação que revela que o chamado Livro das Receitas de Doces e Cozinhados Vários deste convento de Santa Clara de Évora, que é um livro datado de 1729, poderá ser muito provavelmente uma fraude. Ou seja, é uma invenção. Quer dizer que não é do século XVIII. Exatamente. O que se trata, efetivamente, é de um manuscrito que foi comprado pela Biblioteca Nacional de Portugal em 1959, mas agora foram realizados novos estudos por 3 investigadores, João Pedro Gomes, Isabel Drummond Braga e Susana Tavares Pinto, que mostram que este deve ser efetivamente uma falsificação de finais do século XIX. E como é que chegaram a esta conclusão bastante inovadora? Bom, através de vários estudos e, sobretudo, através de várias análises. Por exemplo, um deles é o conteúdo do manuscrito, porque há termos usados que não eram utilizados no século XVIII, o que levanta logo dúvidas, claro. Depois, porque, por exemplo, as próprias receitas são muito incomuns para aquele tempo, o que revela que podem ter aparecido e sido copiadas depois de 1729. E, por fim, porque a análise paleográfica, isto é, da caligrafia da letra, revela que não se trata de um documento do século XVIII, entre outras características realmente muito estranhas que eles conseguiram analisar. Pois, realmente, quando as coincidências são demasiadas, é de desconfiar. Precisamente, e por causa deste estudo é que se chegou a esta conclusão, que é uma conclusão bastante bombástica, porque este manuscrito era um documento central na muito famosa teoria de que os doces portugueses, na sua maioria, são de origem conventual, ou seja, que vieram dos mosteiros e dos conventos, que é uma ideia que tem sido ultimamente debatida e que alguns estudos muito bem fundamentados mostram que, na realidade, parece ser um dos maiores mitos da cultura portuguesa. O que não é, naturalmente, uma vez mais, um incentivo aos nossos ouvintes para deixarem de consumir doces alegadamente conventuais. Pelo contrário, o podcast recomenda-os vivamente. Sim, nós aceitamos patrocínios em doces conventuais, estejam à vontade. O nosso e-mail é falandohistoriapodcast@gmail.com e estejam à vontade para nos contactar, nós podemos receber perfeitamente doces conventuais. E em termos de sugestões da semana, o que trazes para os nossos ouvintes, Roger? Esta semana trago um livro que nos leva para o século XVI e é um livro editado por Michel Chandaigne, intitulado A Descoberta do Japão, Primeiros Testemunhos e Primeiros Mapas, 1543-1552, foi publicado neste ano de 2024 pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, e é a tradução de um livro originalmente publicado em francês, que é uma pequena coletânea muito interessante, precisamente, enfim, o título lá está, não é? Dos primeiros testemunhos sobre esta relação entre Portugal e o Japão. Tem um estudo introdutório de Rui Loureiro, um excelente historiador que enquadra todos estes textos e, portanto, está num formato bastante simpático, acessível ao grande público, esta coletânea de fontes que se recomenda vivamente. E tu, Paulo, qual é a tua sugestão da semana? A minha sugestão é uma reedição. É um livro de José Maria de Queiroz Veloso, Dom Sebastião, 1554-1578, reeditado pela Gradiva agora em 2024, porque o livro é originalmente de 1943 e o autor está falecido há bastante tempo. É um livro bastante interessante na medida em que o autor compulsou muita da documentação da época, tanto que se chega a dizer que este livro não é exatamente uma biografia de Dom Sebastião, mas antes uma história do seu reinado, o que não lhe tira qualquer interesse. E, portanto, é uma obra fundamental para se conhecer aquele período, com as ressalvas de ser uma obra já com 80 anos, não é? Mais se evoluiu desde então e mais se descobriu, mas mesmo assim continua a ser uma leitura bastante interessante e fundamental para quem quiser estudar Dom Sebastião ou este período do seu reinado. E pronto, é tudo nesta Miscelânea 78, do podcast Falando História. O e-mail já o demos, voltamos a frisar, estamos sempre abertos a receber contactos para patrocínio de doces conventuais, ou até de vinhos, ou enfim, comida, nós aceitamos sempre. Qualquer outra, exatamente. Portanto, falandohistoriapodcast@gmail.com e, como sempre, agradecemos aos nossos patronos que contribuem para a manutenção deste nosso podcast e deixamos o link na descrição se querem juntar à nossa comunidade. E a primorosa edição de áudio é, como sempre, de Marco António.
Peço desculpa. É tudo esta semana. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica.